Fala pessoal, bem-vindo ao canal Máquina de Stories. Meu nome é Deni e o tema de hoje é criatividade nos stories. Vamos aí quebrar alguns mitos, aquilo que as pessoas acham e aquilo que as pessoas acreditam ser um bloqueio para a criatividade e revelar aí talvez um grande segredo que muitas pessoas não conhecem sobre criatividade e como exercer isso dentro dos stories, lá no seu Instagram. Então segue o vídeo e vamos embora! Fala pessoal, então vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de ser criativo nos stories. E para falar sobre isso, eu vou usar elementos dos stories, a começar do meu avatar. É um avatar que você cria pelos próprios stories, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Mas eu quero fazer a apresentação hoje totalmente voltada à criatividade dentro dos stories. E para isso eu vou usar uma sequência feita aqui nos próprios stories, como se eu estivesse apresentando para vocês os meus stories. Inclusive a apresentação desse vídeo é de um perfil que eu tenho no Instagram, que eu utilizo para fazer testes. Então eu vou usar desde elementos, GIFs, animação, como você está vendo aqui na tela. Só que tudo isso para ilustrar o quanto vale a pena e o quanto é importante ser criativo, mas também o quanto é importante a gente levar em consideração algumas coisas básicas, como humanização. Hoje se fala muito sobre humanizar, que é você mostrar a sua foto, mostrar quem você é, mostrar a sua cara nos stories. Isso faz com que as pessoas se aproximem de você, isso é importante. Da mesma forma, os seus bastidores, ou seja, as pessoas querem conhecer os seus bastidores, elas querem saber aquilo que você faz no seu dia a dia, e isso conecta e aproxima você das pessoas. A mesma coisa acontece com a sua rotina. Mostrar para as pessoas o seu café da manhã, aquilo que você faz, não é simplesmente expor a sua vida. É uma técnica para que você consiga aproximar as pessoas de você, porque elas participam da sua vida. A sua rotina, aquilo que você faz, se você vai para academia ou não, qual o seu ritual da manhã, o seu ritual matinal, o ritual da noite. Só que eu preciso também dizer uma coisa para vocês importante sobre os stories, que muitas vezes as pessoas não falam, que é... Muito se fala sobre humanizar, muito se fala sobre bastidores, muito se fala sobre rotina, você mostrar quem você é. Só que o que poucas pessoas falam é que você tem que ser criativo nos stories. E o fato de você ser criativo nos stories aumenta a sua visualização. Até porque quando você não é criativo nos stories, você tem poucas visualizações. Então, vamos entrar no tema ser criativo dentro dos stories. Só que aí a gente já se depara com um problema que muitas pessoas acreditam, só que é um mito. E eu quero hoje quebrar esse mito para vocês, que é um mito de que para você ser criativo nos stories, você tem que ter infinitas ideias já prontas. As coisas têm que, às vezes, até surgir ali na hora e você tem que ter milhares de ideias. E isso não é verdade. O que você precisa, na verdade, é conhecer os elementos dos stories, os truques, os GIFs. Ou seja, quando você conhece os elementos dos stories, as ideias começam a vir. Porque os próprios GIFs dos stories, os próprios truques dos stories, eles já são sugestivos de forma que você consiga ali abrir a sua mente e ter novas ideias. Então, na verdade, a criatividade ela é consequência do conhecimento que você tem das ferramentas dos stories. E daí o objetivo do meu canal, fazer com que você conheça GIFs, conheça elementos, conheça truques, tenha dicas o suficiente para que você, juntando todos esses elementos, desde os GIFs, você consiga construir um repertório a ponto de montar de forma estratégica os seus stories para chamar a atenção. Ou seja, você vai ser criativo a partir do momento que você conhecer mais elementos. Então, peço que você se inscreva no meu canal e já curta, faça parte, siga, porque aqui eu vou te dar várias dicas. E por isso eu sinto assim em te dizer que criatividade
é resultado de conhecimento, não tem outro caminho. Quanto mais você conhece uma ferramenta, mais você consegue ter ideias sobre o que essa ferramenta pode fazer. Então não existe criatividade só por inspiração, a criatividade ela é resultado de conhecimento. E daí eu digo sobre um primeiro caráter, um primeiro fator sobre a criatividade. Quando você é criativo, você consegue chamar a atenção. Por exemplo, se eu apresentar isso aqui para vocês, isso aqui vai chamar a atenção. Só que para isso aqui chamar a atenção, eu tive que ter o conhecimento de que isso existe. Então, quanto mais conhecimento eu tenho sobre as ferramentas dos stories, mais eu vou conseguir chamar a sua atenção. E quando eu chamo a sua atenção, eu vou ter um benefício, uma vantagem, que é o quê? Eu vou fazer com que você ache os meus stories bonito, legal, interessante, você vai gostar, você vai curtir, você vai falar, nossa, que legal, que bonito. E aí você vai também perceber que o meu perfil, ele, de tanta criatividade, ele vai se tornar um perfil personalizado, um perfil original, um perfil diferente, porque eu fiz de uma forma que as outras pessoas não fazem, porque eu explorei a criatividade baseado no conhecimento que eu tenho das ferramentas que os stories me oferecem. E quando eu desperto essa atenção e consigo fazer com que as pessoas digam e pensem, esse stories ele é criativo, eu vou despertar uma curiosidade. E que curiosidade é essa? As pessoas vão se perguntar, nossa, como que ele fez isso? Será que ele usou o aplicativo? Será que... qual a ferramenta que ele usou? E isso vai me gerar alguns resultados. E eu vou te falar aqui alguns benefícios de ser criativo. E um deles é views. As pessoas vão sentir interesse por querer assistir sempre os seus stories. Se os seus stories é interessante, se você tem stories criativos, as pessoas vão ter a curiosidade de saber sempre o que você vai fazer. E daí elas vão criar, que nem está aparecendo aí na tela, uma expectativa. Elas vão aguardar, vão esperar para saber o que vai acontecer nos próximos stories. E essa é a grande vantagem. Elas vão meio que pensar, não vejo a hora dele postar o próximo conteúdo. Ou seja, se você manter uma rotina, as pessoas vão saber que naquele determinado horário você vai postar algo interessante. E isso é uma das vantagens de você ser criativo, porque ser criativo também é ser estratégico. Quando você tem criatividade, você tem mais facilidade para fazer lançamento de produto, para falar sobre vendas, pagamento, sobre um novo produto, um novo pack que você está fazendo, até para falar de compre, que nem nessa imagem aqui, ó. Compre agora. É uma forma criativa, melhor do que eu escrever compre agora, ou melhor do que eu escrever algo sobre comprar, eu consigo usar um GIF. E isso chama atenção, as pessoas querem algo assim. Até para quem trabalha com infoproduto ou produto, tem algum site, coloca esse produto disponível no link da bio. Os stories eles têm vários elementos para que você consiga fazer isso. Outra coisa muito interessante também sobre os stories é que você pode trabalhar com mensagens motivacionais, só que detalhe, também de forma criativa, ou seja, sonhe alto, seja você, por você, para você. Então são mensagens, e isso são duas que eu estou citando aqui. Existem infinitas mensagens que você pode mandar que já estão prontas e que as pessoas vão sentir curiosidade de saber como que essas mensagens vão ser postadas, como que você vai colocar essas postagens nos seus stories, porque elas sabem que você sempre traz algo diferente, então elas vão criar sempre a expectativa de que você traga algo novo, bonito, colorido e diferente. E desde, por exemplo, você criar conteúdos para stories onde você consiga falar oi gente, miga, tamo junto, que são formas de você estabelecer relacionamento, até você chamar uma pessoa no direct, desde você falar sobre pagamento, desde você falar sobre relacionamento e mensagens motivacionais, como tamo junto, oi amiga, chama no direct, sonhe alto. Você também pode trabalhar questões que envolvem vendas. De repente você tem uma loja, tem um produto, e aqui eu quero mostrar uma coisa diferente para você.
Observe essa imagem aqui, essas duas, ó. Se você olhar para a primeira imagem, o que você vai perceber? É uma imagem comum, que você vai colocar ali o preço e a foto. A imagem por si só, ela já está bonita, certo? Assim como essa também. Você vai colocar ali a imagem, o preço. Só que concordam comigo? Isso já é uma imagem que todo mundo costuma postar nos stories ou até mesmo no feed. Aqui não tem nada diferente, o que vai mudar é o produto. Vai ter gente que vai ter foto bonita, vai ter gente que vai ter foto feia, vai ter gente que vai postar foto de qualquer jeito, mas ainda assim são fotos comuns. Você pode perceber aí. Agora, olha a diferença de você postar uma foto criativa. Se você for olhar, são as mesmas fotos. A blusinha amarela, a bermuda ou short jeans, e aqui você apresentando a mesma foto, só que de forma totalmente diferente. Por quê? Porque aqui você usou a criatividade, você está criando um conteúdo interativo, como por exemplo, nova coleção, amei, já quero. E aí você pode personalizar o seu link de compra, o link da sua página, o link do seu site, e deixar para as pessoas clicarem para fazer pedido. Então vai ficar criativo, vai ficar interessante. Então o que chama mais atenção? Você postar uma foto assim ou você postar uma foto assim? E eu digo, o que chama mais atenção é você ser criativo. Só que para você ser criativo você tem que conhecer os elementos. A minha obrigação aqui nesse canal é te apresentar todos os elementos possíveis a cada vídeo para que você tenha ferramentas para expor melhor o seu produto. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você acha que fazendo isso você vai conseguir ter resultados. E aí você se questiona, por que não estou tendo resultados? Porque as pessoas nos stories querem novidades. As pessoas já estão acostumadas a ver isso que você está fazendo, de postar foto e colocar o preço nos outros perfis. Só que se você apresentar dessa forma, você se diferencia. E quando você se diferencia, você chama atenção. Se você chama atenção, você faz aquilo que cumpre o papel dos stories, que é ganhar visualização. E quando você ganha visualização, você prende as pessoas na sua tela e elas sempre vão querer ver algo que você tem apresentado. E aí vem a grande vantagem dos stories, que é quanto mais pessoas visualizam o seu conteúdo, mais chance você tem de vender, mais chance você tem de ter resultados. Então com isso eu quero que você se inscreva no canal. Também gostaria que você ativasse a notificação, curtisse e, se possível, comentasse, compartilhasse também esse vídeo com pessoas que precisam ouvir isso a respeito dos stories. Esse é o perfil que eu uso para teste e essa é a apresentação que eu fiz para vocês utilizando os próprios stories. E com isso eu quero dizer o quê? Muitas vezes eu uso de roteiros como esse, focados em um tipo de público, seja dono de loja, seja confeiteiro, seja dono de pizzaria, e vou ser bem sincero para vocês, eu tenho resultados apresentando roteiros assim como eu estou apresentando para vocês. Isso aqui é um roteiro de stories e serviu para ser um roteiro aqui no YouTube. Então, com isso eu quero mostrar para você o seguinte: faça dos seus stories um portal onde as pessoas consigam conhecer a sua rotina, conhecer os seus bastidores, saber quem você é, mas também saber qual o posicionamento que você tem, no sentido de que forma que você pode ajudar essas pessoas. Só que se você fizer isso da mesma maneira que as pessoas já fazem, você vai ter o mesmo resultado que você tem hoje. Agora, se você ousar fazer diferente e ser criativo, pode ter certeza que você vai ter resultados diferentes. Então, eu torno a te dizer, se inscreva no meu canal, ative as notificações, curta esse conteúdo, comente e compartilhe com as pessoas que você conhece.